Olá, queridos irmãos. Que bênção, que maravilha estar com vocês. E vamos dar continuidade às nossas meditações nesse livro, Buscando a Deus. Mas vamos orar antes, entregando a Deus esse assunto que nós vamos meditar, que se chama pureza sexual, a alegria da liberdade moral. Lembrando o nosso versículo base, porque é tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar o Senhor, até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. Oséias 10, 12b. Vamos orar? Senhor Deus, graças te dou, Senhor, por estar aqui. Graças te dou, Senhor, por esse espaço, por poder estudar e meditar a tua palavra, Senhor, que é a verdade. Obrigada, Senhor, pela minha vida, obrigado pela vida dos meus irmãos que estarão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco e nos use para o louvor da tua glória, é o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o nosso tema hoje é pureza sexual, a alegria da liberdade moral. Você pode muito bem perguntar para mim, Francine, o que é que tem a ver pureza sexual no livro de discipulado com o tema Buscando a Deus, que tem como objetivo o avivamento pessoal? Eu digo a você que tem tudo a ver, queridas. Buscar a Deus verdadeiramente nos chama a uma pureza moral, a uma santidade. E o que é santidade? Santidade é ser separado. O Senhor nos diz que devemos ser santos, como Ele é santo. Então nós devemos buscar ao Senhor, devemos nos envolver com as coisas do alto, a ter intimidade com o Senhor. Então, por isso que tem tudo a ver. Temos que ter pureza sexual. Temos que ter condutas que agradem e adorem ao Senhor Jesus. Por isso vamos meditar sobre esse tema. Porque, infelizmente, na nossa sociedade, o que tem prevalecido muito são os desejos do nosso coração, os desejos da nossa carne, o que tem tomado muito mais espaço, muito mais do que o anseio de buscar, de viver na presença do Senhor. Estamos numa onda, queridas, de viver uma liberdade sexual, de buscar prazer em todas as coisas, de querer fazer os desejos do nosso coração, de viver esse desejo do que sinto, do que eu penso, porque o importante é ser feliz. E essa liberdade sexual não é o que o Senhor traçou para nós. Temos que lembrar que o nosso coração ele é enganoso. E se você conhecemos a Cristo, devemos ser novas criaturas. Não podemos entrar nessa filosofia, nessa nova onda de filosofia, de realizar os desejos do meu coração, de buscar somente a felicidade em qualquer coisa. Isso não vem do Senhor. Infelizmente, na Bíblia encontramos muitos relatos sobre isso. Na Bíblia encontramos falando sobre a impureza sexual, incesto, encontramos registros sobre prostituição, fornicação, estupro, adultério. Isso aconteceu porque o povo se afastou do Senhor, um povo rebelde. E, infelizmente, nós estamos vivendo da mesma forma nos dias atuais. Hoje tem uma onda aí pelos jovens, a cultura do ficar, a cultura de amigos com benefícios sem compromisso e misericórdia. Isso não agrada ao Senhor. A cultura atual está saturada de imagens sexuais. A imoralidade está desenfreada. Olha o que tem crescido da pornografia, da prostituição, do adultério. Tudo isso não agrada aos olhos do Senhor. Como eu falei, na Bíblia existe esse registro, porque foi um tempo que o povo esteve distante do Senhor, mas o Senhor chama hoje eu e você para essa pureza sexual. Então, por isso, vamos olhar na palavra. Lembre-se, nós estávamos nas trevas, querido, mas o Senhor nos tirou das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Somos nova criatura em Cristo Jesus. Então, precisamos
depender do Senhor e estudar a sua palavra. O que a palavra de Deus diz? Em 1 Tessalonicenses 4, de 1 a 8. Nós vamos meditar aqui sobre esses versículos. Olha só, abre a sua Bíblia e acompanhe. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus e, de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor que cresçam nisso cada vez mais. Nesse primeiro versículo, Paulo está elogiando o povo, de Tessalonicense, dizendo que eles estão caminhando, estão sendo conduzidos em perseverar no Senhor e, principalmente, eles estão buscando agradar ao Senhor. Salta aos meus olhos esse primeiro versículo, que ele diz: viver como viver a fim de agradar a Deus. Então, o povo de Tessalonicenses estava vivendo para agradar ao Senhor. Aí o versículo continua: pois vocês conhecem os mandamentos que lhe demos pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo aqui fala que tudo que ele está falando nesse versículo, nesse capítulo, não é do coração dele, e sim do coração de Deus. São mandamentos dados pelo Senhor. Então ele enfatiza que a autoridade aqui é do Senhor, que devemos viver para agradar o Senhor. É isso que o Senhor nos chama. No versículo 3, ele diz: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Olha só, o Senhor nos diz aqui a sua revelação expressa na palavra, que nós devemos viver em santidade, como eu falei, separados para viver para a glória do Senhor. Foi isso que ele nos chamou. E ele continua dizendo: abstenha-se da imoralidade sexual. Ele diz primeiro que devemos viver em santidade e que devemos nos abster da imoralidade sexual. Outra versão fala: abstenha-se da prostituição. Então, queridas, o Senhor diz aqui que devemos fugir, que devemos sair dessas ciladas do maligno, fugir dos desejos da nossa carne. O Espírito Santo que habita em nós, ele fala, ele diz: olha, esse filme que você está assistindo não é legal. Se abstenha da imoralidade sexual. Olhe que você veja o que você está assistindo. Olhe os filmes, a questão das séries, as conversas na internet, aquelas conversas picantes, eróticas. Tenha cuidado com as rodas de amigos que levam você para outros caminhos. Então o Senhor nos diz aqui: abstenha-se da imoralidade sexual. E aí eu lembrei do Salmo 1, olha, o que é que a palavra de Deus diz? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Você é feliz se você não anda no conselho dos ímpios. Não ande, não se detenha no caminho dos pecadores, nem se assente na roda dos escarnecedores. O Senhor está aqui nos alertando a não andar no conselho dos ímpios, nem parar, nem se envolver. Então, por isso ele diz aqui em Tessalonicenses: abstenha-se da imoralidade sexual. O versículo 4, ele diz o quê? Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Olha só, controlar o próprio corpo. Como é que eu controlo? Eu controlo o meu corpo? Franceli, você não vai fazer isso, você não vai pensar aquilo. Não, é o Espírito Santo que habita em mim. O fruto do Espírito, domínio próprio. Precisamos pedir a Deus que Ele nos ensine a controlar o próprio corpo, através do que? Da palavra. E, queridas, evite o que a seduz. O Espírito Santo fala. Se aquele filme, se aquela pessoa, se aquela conversa. Infelizmente, isso tem acontecido em todos os locais. Eu falei a sociedade, mas dentro da igreja. Evite o que o seduz. Evite. Olha, a palavra do Senhor diz algo muito sério em Mateus 5,30. Olha o que ele diz. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Se algo está te levando a pecar, a ter pensamentos impuros,
a viver em fornicação, em prostituição, em adultério. Peça ajuda. Evite, fuja. Procure alguém que esteja ali do seu lado para lhe ajudar a controlar. Mas não é você sozinha. Você precisa do Espírito Santo que habita em você e de pessoas que amam a palavra, a verdade, para que você consiga controlar, a viver de maneira santa e honrosa. Eu lembrei, sabe de quem? De José. Você lembra do José do Egito? Quando ele estava ali no palácio, administrando a casa de Potifar. Aí o que aconteceu? A mulher de Potifar começou a seduzir, começou a se mostrar para José. Foi o que José fez? Fugiu, deixou a capa e foi embora. É isso que nós temos que fazer. Não fique pensando que você é forte. Eu não sou forte, mas o Espírito Santo que habita em mim e as pessoas que estão ao meu redor podem me ajudar. Então, querida, evite o que seduz, o que atrai. O versículo 5 ele diz o quê? Não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Ele está lembrando aqui que nós somos nova criatura. As pessoas que não conhecem a Deus vivem com essas práticas. Se você vive com essas práticas, mesmo conhecendo a Deus, é tempo de buscar a Deus. É tempo de restauração. É tempo de transformação em Cristo Jesus. Porque ele diz claramente, quem continua com esses desejos desenfreados não conhece a Deus. E nós conhecemos a Deus. Eu não posso julgar ninguém, porque vivemos nesse mundo perdido, nesse mundo caído. Mas não fique sozinha, peça ajuda. Olha o que ele continua dizendo no verso 6. É rico esse capítulo. Nesse assunto, ninguém prejudique a seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhe dissemos e asseguramos. Quando ele fala aqui, não prejudique nem seu irmão, porque, queridas, quando nos envolvemos nessa imoralidade, na questão da prostituição, do adultério, você acaba prejudicando ou você acaba atraindo alguém. Por exemplo, o adultério. A família é toda prejudicada. Os filhos, os pais. Se você está na igreja, toda uma comunidade. Então a palavra de Deus diz aqui: ninguém prejudique o seu irmão. O Senhor castigará todas essas práticas. Então precisamos olhar, a palavra está aqui clara. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. E a palavra diz isso: quando você cometer esse pecado de imoralidade, você envolve outras pessoas. Olhe ao seu redor. Deixe de ser egoísta, pensando só em você. Lembre-se que existe um Deus que controla todas as coisas. E para concluir, ele fala, porque Deus não nos chamou, olha só, o que é que Paulo aqui exorta, porque Deus não nos chamou para impureza, mas para a santidade. Ele reforça o que ele disse no começo. A vontade de Deus é que vocês sejam santificadas. Portanto, o 8. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não rejeita o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Isso aqui ele está falando para crente, para gente que conhece a Cristo. Então, minha querida, meu querido irmão, se você rejeitar o que a palavra de Deus nos fala hoje, lembre-se, você esconde para os outros ao seu redor, mas você não esconde de Deus. E você está rejeitando a Deus. Por isso, precisamos nos proteger, nos cercar das coisas do alto. Procurar trabalhar nossa mente, o nosso coração, através da palavra. Em Romanos 12, 2, ele diz, não se moldeis, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não podemos tomar forma do mundo, de ficar, de ter benefício com pessoas sem compromisso.
por exemplo, se insinuar para alguém, para uma moça, para um rapaz que você não queira ter nada. Cuidado! Você que é cristão, você está fazendo isso contrário à vontade de Deus e isso prejudica. Peça ajuda. Não pense que você vence sozinho. Você precisa do Espírito Santo de Deus. Você pode até armar suas estratégias, seus caminhos, mas sem Deus você não consegue vencer. E não julgue ninguém. Que eu fico preocupado que às vezes a gente julga, fulano. Quem sou eu para julgar? Nós estamos num mundo caído. Nós buscamos a santidade, buscamos ao Senhor, mas podemos cair. Olha, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:12. Por isso, aquele que pensa estar de pé, que não caia. Por isso devemos vigiar e orar sem cessar. Orar uns pelos outros. Então, queridas, procure ajuda. Procure oração. Lembre-se, você não precisa ceder. Não ceda à tentação, às ciladas do demônio. Ligue para uma amiga, ligue para o pastor, ore, clame ao Senhor, porque a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Deus é conosco. O Senhor está presente. Agora precisamos nos humilhar, precisamos confessar, precisamos nos arrepender. E o Senhor nos dará livramento. Renove, outra dica, renove a sua mente. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, filmes, séries, novela, que lhe atrai por esses caminhos tortuosos não é verdadeiro, é enganoso. Então, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nós temos a palavra dizendo o caminho. Precisamos obedecer. E por último, confie e ande no Espírito. Gálatas 5,16 diz o quê? Digo, porém, o seguinte: vivam, andem diariamente no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Querida, está aqui o caminho. A palavra é a verdade. Então, se você quer desfrutar de um verdadeiro avivamento pessoal, busque a palavra de Deus. Como eu disse, nós temos aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Cristo. Busca ao Senhor. E estamos aqui. Se precisar de ajuda, estamos aqui. Virtuosa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que tenha misericórdia de ti. Até o próximo estudo. Que Deus os abençoe. Tchau, tchau. E voltamos agora com o quadro de indicação de livros aqui no Virtuosas e Meninas. Depois de assistir esse devocional que a irmã Francilina nos trouxe, eu só consegui pensar em uma indicação para vocês que tem assunto, né? Que tenha o mesmo assunto que o devocional. E o livro é este aqui, Paixão e Pureza, da autora Elizabeth Elliot. Um livro já indicado aqui no Virtuosas, né? Em episódios passados. Mas bons livros sempre devem ser relidos. E se você já adquiriu, já leu, gente, deixem nos comentários aqui no nosso vídeo falando, né, sobre o que é que vocês acharam do livro, que a gente vai amar saber. E também as nossas irmãs que ainda não adquiriram, isso ser uma motivação para que elas possam ver que o livro é bom e também comprar. E para as que não conhecem, vamos conhecer agora, meninas. Nessa obra, a Elizabeth Elliot nos traz ricos ensinamentos sobre solteirice, sobre paixão e pureza, como o próprio
título já fala, e sobre as dificuldades que temos como mulheres cristãs solteiras vivendo num mundo tão decaído e com tantas questões, né, nesse meio. Nós também vamos conhecer um pouco da sua história, né, de amor com o seu primeiro marido, Jim Elliot, e como ela aprendeu a deixar a sua vida amorosa sob os comandos, sob os cuidados de Cristo. E tudo isso, minhas irmãs, de uma forma honesta, de uma forma sincera, né, no decorrer das páginas nós vamos ver momentos em que ela deixa, né, todas as suas frustrações, deixa toda a sua vida sob o comando de Deus, mas a gente também vê momentos em que ela quer tomar as rédeas da sua própria vida, né, tomar suas próprias decisões, como muitas vezes nós também queremos. Mas ao longo do caminho nós vamos entender, né, compreender a espera, o porquê da espera, né? E como nosso Deus é soberano e como é bom a gente deixar as nossas incertezas, os nossos desesperos, as nossas frustrações, né? Tudo sobre o cuidado dele e descansar sobre os seus cuidados. E eu vou ler um trechinho aqui do livro para vocês. O tempo de Deus para novas revelações do coração podia chegar mais tarde. O amanhã não era da nossa conta, pertencia a Deus. A disciplina do dia era deixar o amanhã nas mãos de Deus e isso era suficiente. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado da indicação de hoje. Espero que vocês, as que não têm, né, possam adquirir. Não esquece, para as que leram, deixe seu comentário aqui, que a gente vai amar saber o que vocês acharam sobre o livro. E é isso, meninas. Não esqueçam também de curtir o nosso vídeo e também de compartilhar com as irmãs da igreja, as amigas da sua rua, do seu condomínio e também os seus familiares. Tá certo? Tchau, tchau!